Fala galera de Lunk, mais um vídeo aqui no dia de hoje. Vocês estavam enchendo um pouco o meu saco aí lá no PV, lá no Telegram, né, para falar mais a respeito da Lunk, o que é que eu acredito que aconteça graficamente no projeto. Então é daí que esse vídeo nasceu, né? Então eu tava analisando aqui um dia, uma semana e o gráfico de 4 horas também, né, que são os gráficos aí que eu mais gosto de olhar. Então a gente tá vendo, teve toda a queda, como eu falei para vocês, né? A gente tem suportes importantes para avaliar e, claro, pode ser um possível alvo de saída. Um deles foi esse topo aqui, que eu havia mencionado para vocês, na casa dos 408, e o topo na casa dos 301, né, que eu falei para vocês que foi um período de acumulação. E, claro, rompendo isso aqui, possivelmente ele pode buscar os patamares dos topos anteriores, né, que são esses maiores topos aqui. E quem sabe chegar aqui na casa dos 3017. A Lunk, né, não sei se vocês lembram nos vídeos passados, vídeos de cerca de meses atrás, um dos suportes mais fortes do projeto está na casa dos 3023. Então, quando ela romper essa resistência dos 3023, possivelmente a gente vai buscar patamares maiores. Então, vai avaliando, vai fazendo suas vendas parciais e quando for acontecendo essas vendas parciais, você vai lá e avalia se vale a pena ou não se manter no projeto. Ou seja, bateu o primeiro topo, 25% você vai lá e venderia. Ah, bateu o segundo, 25%. Chegou nesse topo aqui, cara, tô vendo que a pressão compradora tá subindo bastante. Tô vendo que a Lunk voltou para os holofotes. Aí o que é que acontece? Vale a pena manter o projeto em carteira ou vale a pena despejar logo porque já me estressei demais mesmo, vou partir para outra. Então você tem que avaliar o risco-retorno porque esses outros topos aqui é um pouco mais difícil, mas não é impossível de acontecer. Então a gente está vendo que a Lunk teve diversas notícias no passado, né? Que até agora sumiu essas notícias. Uma delas foi uma queima milionária que iria acontecer no projeto, né? Eu já trouxe esse vídeo diversas vezes, né? Na época foi uma euforia. Saiu até dentro do próprio TradeView, né? Lá dentro da área deles de notícia, tudo mais. E dentro dos maiores sites também a gente estava acompanhando de perto, só que acabou que quando o Donald Trump entrou, essa conversa meio que esfriou, mas a gente ainda não está descartando essa possibilidade. Então a gente também tem que manter um cenário pessimista, um cenário pé no chão e um cenário otimista pra caralho, que é justamente com essas queimas e a gente pode buscar o all-time high dos 3056. E aí o cara que está nesse exato momento investindo no projeto vai fazer quase 10 vezes seu capital, ou seja, R$100 vai virar 1.000, 1.000, 10.000, 10.000, 100.000 e assim sucessivamente. Então vamos aqui ver, né, o gráfico diário, como vocês podem perceber. Coloquei até essa LTA aqui, né, quando estava avaliando o projeto tudo certinho, mas a gente também percebe, se a gente pegar um caixote e vir reto, tá em um período de acumulação também. Eu joguei o caixote para cá, mas se a gente jogar para cá, você dá uma avaliada um pouco melhor. Então a Lunk está lateralizando também. Então, em tendência geral, a gente está com uma tendência de baixa. Se você simplesmente colocar uma linhazinha aqui, né? A gente está com a tendência de baixa. Por que a tendência de baixa? Porque isso aqui é a bandeira de baixa. Se começa de cima, quer dizer que ela vai romper para baixo. Aí a gente tem que avaliar esse cenário aqui de um dia. Então, se não segurar, claro, não é só porque formou a figura que quer dizer que vai acontecer. Senão, todo mundo ia ficar milionário e vamos aqui shortar Lunk e vida que segue, né? Então, não é assim que funciona. Então, se respeitar, a gente não tiver pressão compradora, a gente tiver muitos vendedores vendendo o projeto, aí sim a gente pode ver ela buscar o petróleo, né? Graficamente falando aqui, é claro. Mas a gente está em cima de uma LTA, como eu já havia mencionado aqui para você no início. Então a gente tem aqui uma forte alta no final de 2024, como vocês viram, o preço corrigiu de forma significativa e agora está se estabilizando nesses patamares aqui mais baixos. O suporte aqui imediato a gente pode botar nessa LTA mesmo, né? A gente pode pegar aqui na casa dos 53 até os 0,6 e a resistência tá na faixa desses topos aqui, né? Então a gente precisa avaliar bastante. Cara, romper um topo, aí você avalia a próxima vela. Vai ter o reteste? Se tiver o reteste pegando garfo em outro, é um bom sinal. Porque quando retesta, geralmente vai na tendência. Então você observa. Teve o rompimento, a gente teve o reteste,
E aí, ele perdeu força ou continuou? E aí sim pode ser um trade aí de curto prazo, né? Você conseguir ganhar. Porque às vezes você olha assim e fala, porra, eu vendi aqui embaixo, ela já está nesse topo aqui, não vale a pena eu comprar, já que eu vou comprar menos token, já que eu vendi lá embaixo, né? Mas se você perceber, você tem outros mecanismos dentro do mercado cripto e um deles é o mercado futuros. Então você tem que avaliar esse risco-retorno também. Ah, teve um reteste e o Lunk tá parecendo que vai ter patamares de lua, então o que é que eu vou fazer? Vou entrar aqui 3%, né, no trade, bem conservador, para lucrar aí pelo menos 10, 20, 30%, enquanto ela está fazendo 1, 2, 3%. Então é um cenário bastante importante. Semanalmente falando, né, a gente está vendo, deixa eu botar aqui para vocês, semanalmente a coisa também não muda muito, né? A gente está numa tendência de baixa, já que se você pega aqui, ó, e traçar, vai virar exatamente a primeira figura lá que eu falei para vocês, né? Só que um pouco mais tímida. Então, se você observar, vai demorar um pouco para bater esses patamares aqui, tá vendo? Aí vai demorar um pouquinho de tempo ainda para ela fazer isso. Mas, se ela seguir a figura gráfica, quer dizer que ela vai ter um altinho aí de, no mínimo, né, 100%. Então é uma coisa aqui também para a gente avaliar. Agora, claro, a moeda devolveu toda a alta que a gente teve aí em 2022, 2023, 2024. Então a gente precisa se atentar também, né, para os próximos capítulos. A gente pegar aqui e dar uma traçada, observa só que já perdemos aqui esse suporte, vai ser uma grande resistência também para a gente romper. Aqui na casa dos 301, como vocês podem ver. Onde eu falei para vocês, né? Batendo no 301, eu realizava mais ou menos aí de 30% a 50%, né? Porque a gente não pode tirar tudo que você tem de carteira, porque a gente está em bull market. Então muita coisa pode acontecer daqui até o final do ano. Um possível cenário aqui é se o fundo atual continuar sendo respeitado, o ativo pode iniciar um longo processo de acumulação, como a gente viu aqui, né, num gráfico de um dia. Então a gente pode ter esse período de acumulação, que ele vai andar mais lateral, e consequentemente podemos buscar aí uma reversão. Uma perda do fundo atual já poderia levar a um novo ciclo de baixa. Então a gente está aqui em um momento crucial, a gente pode dizer, né? Enquanto estiver lateralizando sobre essa linha aqui, que foi o fundo exatamente do dia 7 de fevereiro, eu tracei isso aqui junto com vocês, a gente está bem, entendeu? Enquanto a gente se manter aí. Mas a gente está naquela zona decisiva, como eu já falei para vocês. A gente tem reunião aí na quarta-feira, né, do Fed, possivelmente dados importantes. Espero que corte bastante juros aí e, consequentemente, a altitude acontecer. E, claro, Lunk vai ser grande beneficiada com isso. Já a gente pegando aqui o gráfico de 4 horas, né, ou seja, para uma coisa de curto prazo. Eu não gosto muito do gráfico de 4 horas, mas você precisa entender aí, né, caso você queira fazer alguma coisa hoje. Então a gente já está respeitando, né, o suporte e resistência que eu havia traçado para vocês aqui em um dia. A gente está aqui, é isso aí, respeitando, né, o próximo passo possivelmente seja aqui nos 64. A gente pode fazer esse movimento aqui também. A tendência de 4 horas já melhora um pouco, né, galera? Então a gente está vendo que já está dando uma melhorada. Para ficar ainda melhor, a gente precisa de um reteste acima dessa linha aqui amarela, ou um reteste aqui nessa linha vermelha, né? No caso, bater e nascer outra vela em cima dela também. Ou seja, o fundo da vela anterior seja o início da vela seguinte, né? E dessa forma a gente buscar novos patamares. Se acontecer esse reteste, como aconteceu lá no dia 2 de fevereiro, que a gente já viu aqui agora há pouco, as coisas podem começar a fazer sentido para Lunk, né? Então, a reação atual é tentando formar um pivô de alta, mas a gente ainda segue na cautela, porque a gente precisa se manter cauteloso aí, ainda mais que é um ativo muito volátil, né? Se tratando de Lunk. Então, recapitulando tudo, a alta de curto prazo de 4 horas eu consideraria moderada, ela precisa romper e fazer o reteste acima dessa linha vermelha. A lateralização de um dia e uma semana está sendo nítido, né? Uma coisa aqui que a gente já está vendo que vai
Pode acontecer nos próximos capítulos. É 100% certeza? Não, nada é 100% certeza, mas tudo indica que está acontecendo essa lateralização aqui. O mercado em equilíbrio vai estar guardando a força compradora ou a nova pressão vendedora. E aí a gente vai tomar nossa atitude. A tendência está sendo de baixa por causa dessa LTB aqui. Então a gente precisa avaliar os próximos capítulos. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Eu tento trazer mais informações graficamente falando da Lunk. Ou não deixa o like, né? E nos próximos capítulos, se porventura acontecer uma notícia na Lunk, a gente vem aqui e faz o vídeo do modo tradicional. Então deixa o like, se inscreve, tamo junto e fui!